Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom revê-los. Espero que estejam bem, né? Se mantendo aí firmes nessa quarentena e, é claro, estudando, né? A gente resolveu fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre o primeiro texto e o texto da unidade, né? Filosofia e outras formas de pensar. Acho que vocês puderam perceber um pouquinho lá no primeiro capítulo, né? Nos temas iniciais do primeiro calendário, que inclusive tem a ver com relação ao tema inicial aí do trimestre, né? Neste universo da filosofia, né? A sua conceituação, a gente pôde analisar ali um pouquinho, né? Onde surgiu a filosofia. Na verdade, até o título do capítulo, né, se chamava Filosofia, o que é isso? Acho que deu para vocês compreender um pouquinho, né, sobre o conceito de filosofia, né, filosofia como amor à sabedoria, né, o filósofo é aquele que busca o saber, a sabedoria, e é claro que a filosofia parece que nos tira do lugar comum. A reflexão filosófica, né, a atitude filosófica, pode nos ajudar a pensar o mundo, a observar o mundo de uma forma diferente. A gente pode perceber ali, né, com relação ao Foucault lá, em que ele chamava a atenção a filosofia interior e a filosofia do mundo exterior. E acho que foi muito interessante também as nossas reflexões nesse primeiro passo, né? Como surgiu a filosofia, todo o contexto político, né? Da Grécia, as atribuições, né, que colaboraram para o surgimento da filosofia. Bem, nós vamos para esse novo título, né, esse novo tema, que é o segundo capítulo. Quem tiver o livro pode estar dando uma olhadinha. Eu preparei um slide aqui que vai ajudar a gente a pensar melhor sobre o tema proposto. Deixa eu clicar aqui no F5 para ajudar a gente a discutir. Então, filosofia e outras formas de pensar, no capítulo 2 lá. O texto faz uma reflexão, né, voltando às discussões lá do primeiro assunto, né, sobre o ser humano, que ao mesmo tempo, né, ao criar ferramentas, né, pôde aprimorar ou ao mesmo tempo ampliar o seu intelecto. A filosofia surgiu dentro dessa perspectiva, né, de um mundo cheio de insegurança. Até coloco aqui, né, a filosofia foi motivada pela insegurança do mundo. E dentro dessa perspectiva de uma reflexão mais fundamentada, muitos filósofos, né, procuravam dar explicações racionais para os fenômenos do mundo. Como a gente percebia até ali, né, muitas explicações eram mitológicas. Elas aconteciam por explicações fantasiosas sobre o mundo. Vocês devem lembrar aí do mito de Thor, por exemplo, né? Os índios, talvez, né? Os primeiros habitantes do planeta se perguntavam, né? Como era possível os trovões, né? Aí afirmavam, como o caso de um mito, né? Thor, que batia com seu martelo e gerava toda esse, essa circunstância, né? Existem então outras formas de pensar, não só a filosofia, como também o mito. Nós não podemos excluir, né, o mito como também uma primeira explicação da realidade. Então o livro didático traz um filme bacana chamado Agentes do Destino, que eu até sugeri ali duas perguntas no primeiro momento, né? Será que nós somos senhores da nossa própria vida? Controlamos o mundo, o universo que está à nossa volta? Ou há um destino pré-definido, né, que ao mesmo tempo, né, direciona as nossas ações? Essa questão do destino sempre foi muito corrente, né, esteve presente na história da humanidade. Você acredita em destino? Até lancei essa pergunta para que vocês pudessem refletir, né, analisar. Ali o livro traz o exemplo do mito do Édipo, né, que acho que ao ler o texto é possível fazer uma reflexão, né? Imaginem de uma forma simples, né? Estava no destino do Édipo casar com a mãe e matar o pai. Como assim, né? É uma triste tragédia, até dizer aqui, né? A tragédia do destino que estava já pré-determinado na vida de Édipo. É famoso também um mito bem interessante
Dizem que ele até aconteceu aqui em Santa Catarina, que uma cigana, ao encontrar os pais, né, e uma criança na praia, ao ler a mão da criança, afirmam, né, que ela iria morrer grudados nos chifres de um touro. E essa história até inclusive virou música. Os pais, né, cuidaram muito do que estava dessa afirmação, né, dessa cigana, e onde tinha chifres, tentavam evitar. A criança, que não era mais criança, depois de um tempo, já adulta, ao visitar a casa do avô, ela foi pegar lá um berrante, ela não percebeu, escorregou, caiu e ele, como matava gados e tal, ele tinha lá uns chifres, né, que ele fazia coleção dos maiores chifres. E essa criança, então, que já era adulta, né, escorregou lá para ao pegar o berrante e caiu grudadas e ficou grudado, né, com os chifres no seu próprio peito. Essa história é muito estranha, né, muito interessante se perguntar, né, com relação ao destino que já estava pré-determinado na vida dessa criança pelas mãos lidas, né, pela cigana. Não sei se você acredita nessas suposições, mas parece que a ideia da mitologia, né, dessas explicações fantasiosas, a gente não está aqui para negar, excluir ou mesmo criticar, né? Ao contrário, nós acompanhamos muito as nossas reflexões sobre o mundo e buscamos respostas. Talvez por mais que elas sejam típicas do senso comum, não quer dizer que elas sejam totalmente falsas, né? Ou enganosas. Então, só para lembrar aqui o que seria mito, né? Os mitos foram criados desde antigamente e muitas vezes tinham um papel, né? Como no caso de alguns mitos. Eu lembro de quando eu era criança, a minha mãe afirmava, né, que não era para eu ir sozinho de casa, que tinha um homem do saco lá que poderia me pegar e me levar embora. Isso nos faz se perguntar um pouquinho, né? Tipo, a intenção da minha mãe era me me fazer pensar, né, nas consequências que poderiam ocorrer se eu saísse de casa e quebrasse essa regra. E é claro que esse mito criado por ela servia até para me amedrontar, né, para controlar a minha ação. Então tinha uma razão dela afirmar esse mito. E todas as nossas mães e pais, né, muitas vezes usam essas superstições, né, para poder até mesmo nos instruir, né, em algum momento. Mitos, então, são narrativas transmitidas oralmente de uma geração para outra. É uma narrativa fictícia, muitas vezes, né, tem, como eu falei anteriormente, né, o objetivo de explicar alguma coisa. Ela não é exclusividade dos gregos, né, sempre existiu, e há várias mitologias, né, seja elas no mundo ocidental, no mundo oriental. Se pesquisarem um pouquinho na internet, vocês vão encontrar aí muitos mitos. No Brasil, né, inclusive, ó, interessante isso, várias tradições, né, que fazem parte até do folclore, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Bem, um ponto em comum em todo tipo de mitologia, que há toda uma criação de universo sobrenatural e também tem como base, né, explicar a vida terrena, o mundo, né, dos seres humanos. Ela, no caso a mitologia, ela muitas vezes está relacionada também à religião. A gente tem que tomar um certo cuidado aqui ao fazer essa relação, né? Porque geralmente algumas religiões, por envolver este lado místico, né? Não quer dizer que ele pode ser um mito, né? Algo falso, mas que ao mesmo tempo, né, faz parte também das próprias vivências humanas, né? Ó, a mitologia grega não constituía uma religião sistemática e institucionalizada, mas uma espécie de religiosidade aberta que se transformou ao longo do tempo e influências culturais. Eu até cito aqui as principais narrativas mitológicas. O livro didático chama atenção aos mitos de Homero e de Hesíodo, que podem nos ajudar aqui a pensar um pouquinho sobre essa narrativa dos mitos, né? Se você quiser dar uma olhadinha no livro, acho que pode ser uma boa oportunidade. Então, só para finalizar aqui, as características do mito, que foi onde a gente vai parar hoje, até porque nós
iríamos pensar no texto 2 sobre a relação do mito e filosofia. Bem, voltando às características do mito, então, e sua atualidade. O mito é uma forma de explicação da realidade que utiliza de narrativas imaginárias, sobrenaturais, em geral, transmitidas oralmente. Isso fez com que as histórias fossem incorporadas ao cotidiano e à cultura de cada povo. O mito sempre recorre a forças sobrenaturais, né, como foi lembrado ali, para explicar os fenômenos naturais. E com o mito, os seres humanos podem não apenas oferecer explicações para os fenômenos, mas também intervir neles, ou mesmo tentar controlá-los. Então, como foi falado também, né, que essa ideia do mito nos ajudou, talvez, na história, né, a muitas vezes ter uma explicação sobre o mundo. Talvez, com o passar do tempo, elas foram melhorando e até a própria ciência, o senso crítico, né, a própria sociedade se buscou respostas mais confiáveis. Então, a gente precisa compreender um pouco sobre os mitos, né, porque eles também fizeram parte desse contexto histórico, ajudaram a humanidade até mesmo a construir a sua compreensão de mundo. Bem, então falando um pouquinho sobre as duas questões que foram lançadas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que foram selecionadas na aula anterior, que eu até falei como atividade. Você poderia me retornar aí como imagem ou até mesmo lá no Google, né? No Classroom, enquanto atividade. Vamos ver aqui quais eram as atividades mesmo, só para a gente fundamentar aqui as reflexões. O computador está um pouquinho lento, peço desculpas aí, ele vai abrir rapidinho. Eu pedi para você então fazer um relato, né, sobre o mito do Édipo. Acho que deu para compreender um pouquinho até com a minha explicação hoje, mas a atividade não era difícil, não era só você pesquisar na internet ou até mesmo usar o livro didático para isso. A segunda questão, né, você acredita que há um destino traçado para cada um de nós ou somos nós que fazemos a nossa própria vida? Essa era uma questão mais pessoal, né, que você poderia expor, né, o seu pensamento, a sua reflexão sobre se você acredita ou não em destino, né? Será que é um destino traçado para cada um de nós? O filme Agentes do Destino, né, conta o caso ali de um político, né, e a sua namorada. Na verdade, uma pessoa que ele se encontrou, né, encontrou uma bailarina na qual ele se apaixona, e o destino muitas vezes entrelaçado, né, tenta separar os dois. E por mais que ele lute, né, esse senador, né, esse candidato a senador, em ficar com ela, o destino parece que sempre caminha junto, ao seu lado. E o acaso? Até a gente até pode pensar nessas questões, né? Seja do destino, do acaso. Qual a sua opinião? Crie ali a sua ideia, né? Acho que a primeira pergunta falaria ali no mínimo 5 linhas. Eu coloquei ele no máximo 5 linhas. Poderia ser umas respostas bem objetivas. E a segunda, né? Aí fica o seu critério. Espero que você também não crie um texto muito grande, mas que exponha a sua opinião. Eu vou contar ali como uma atividade. Então, acho que para a aula de hoje a gente fez aqui uma breve reflexão sobre essa primeira parte aqui do texto e nós podemos continuar as nossas reflexões. Eu vou enviar aí na próxima semana, então, essa semana vai ser apenas um vídeo para a gente conversar um pouco sobre o texto 1. Na próxima semana eu vou enviar então o texto 2 e mais uma atividade. Só que eu não vou enviar como pergunta, mas sim como formulário lá, como questões bem objetivas. Você simplesmente responde lá e ponto. Ok, pessoal? Vou deixar um abraço aí, fiquem firmes, saúde sempre e até a próxima semana. Um abraço do professor Rogério.